o quilo, os caranguejos reais e os caranguejos da neve podem ser alguns dos melhores caranguejos que você já comeu na vida. Alasca, onde fica a maior fábrica de processamento de caranguejo do mundo. Durante a alta temporada, esta planta pode produzir surpreendentes 50.000 a 500.000 libras de caranguejo por dia. As máquinas movimentam até 40 caranguejos por minuto, separando as pernas e partes comestíveis do corpo principal. Essas seções são então classificadas por tamanho e embaladas em contêineres de 45 libras. Em seguida, os caranguejos passam por um processo de cozimento de 18 minutos a 210 graus Fahrenheit, seguido de um banho de resfriamento. Para manter o sabor e o frescor por até 2 anos, os caranguejos são embebidos em salmoura gelada com 92% de água salgada e depois enxaguados rapidamente com água doce. Finalmente, o caranguejo processado é embalado em sacos e caixas de 45 libras, empilhado e congelado. A fábrica pode produzir de 6.000 a 8.000 caixas diariamente, graças a uma força de trabalho dedicada de 320 pessoas. Caranguejos azuis vivos ou recém-capturados com pH entre 6,8 e 7,2 são os mais adequados para a produção de caranguejos enlatados da mais alta qualidade. Uma vez na fábrica, os caranguejos são cuidadosamente limpos para remover sujeira e bactérias da casca. Em seguida, eles descascam os caranguejos, removem o excesso e enxaguam novamente os caranguejos com água. Algumas instalações pulariam esta parte e os vaporizariam ou ferveriam inteiros. Depois de cozidos no vapor, os caranguejos são retirados e resfriados. Eles são, então, levados a trabalhadores qualificados para uma extração cuidadosa da carne. Esse processo é feito manualmente por meio de ferramentas especializadas para separar a carne do corpo e das garras do caranguejo. Quaisquer partículas indesejadas, fragmentos de casca ou carne estragada são removidas. A carne de caranguejo extraída é classificada e inspecionada cuidadosamente antes de ser embalada. Em 2023, o consumo global de caranguejo fresco enlatado atingiu o valor de 17 mil milhões de dólares americanos. O sashimi é um dos pratos de atum mais famosos originários do Japão. Alguns atuns são eviscerados assim que chegam à costa, mas são muito caros. Alguns podem custar mais de 500 mil dólares. No entanto, a maior parte do sashimi servido em restaurantes de médio porte é atum descongelado de congelados. Estes atuns foram congelados imediatamente após serem capturados, por isso ainda estão muito frescos. Cada peixe é pesado e registrado. Atuns de pesos semelhantes são colocados na mesma gaiola e armazenados até o corte. O atum é cortado em rodelas na cauda e depois descongelado para classificar a qualidade do peixe. Depois disso, cada peixe é cortado, e os trabalhadores devem ter muito cuidado porque a máquina de corte é muito afiada. Primeiro, o peixe é cortado em 4 partes, depois cada parte é aparada com mais cuidado. A pele do atum também é raspada porque não é usada para sashimi. Todos os anos, o Japão pesca cerca de 102 mil toneladas de atum, e mais de 60% do atum é cortado e congelado desta forma para o sashimi. A parte acastanhada do peixe é raspada. Em seguida, o peixe é cortado em pedaços menores conforme solicitação do cliente. Por fim, os pedaços de peixe são acondicionados em caixas frigoríficas e entregues nos restaurantes. Embora seja famosa no Japão, a Indonésia é o maior produtor mundial de atum. Estima-se que produzam cerca de 18% da captura global de atum. A indústria japonesa de frutos do mar enlatados está crescendo, com a cavala liderando. A cavala chega à fábrica onde é primeiro enxaguada em água fria. Em seguida, são cozidos no vapor, com tempo de cozimento ajustado de acordo com o tamanho e a quantidade do peixe. Depois de cozida, a cavala é resfriada e seca. Os trabalhadores então limpam manualmente o peixe, removendo a pele, a cabeça, a carne vermelha e os ossos. Dependendo dos pedidos do cliente, a cavala é então cortada em pedaços grandes ou em flocos desfiados. A cavala cortada é acondicionada em latas.
cada lata é pesada e inspecionada por raio-x para detectar substâncias metálicas indesejadas e partes de cavala que não deveriam estar nas latas. Óleo vegetal, salmoura e, às vezes, aromatizantes são adicionados às latas, que são lacradas e limpas. As latas lacradas passam por um processo de esterilização em alta temperatura para preservar a cavala. Após o resfriamento, as latas são etiquetadas e embaladas, ficando prontas para envio em uma semana. Só em 2021, o Japão exportou quase 434.400 toneladas de cavala, sendo Ibaraki e Nagasaki as duas principais prefeituras para desembarques de cavala. Os Ewaruá são o maior produtor e consumidor mundial de perus. Durante o seu principal feriado nacional, o Dia de Ação de Graças, são consumidos aproximadamente 46 milhões de perus. Quando os perus atingem o peso desejado, eles são carregados em caminhões por meio de esteiras transportadoras que os mantêm em pé sem serem esmagados. O processo de descarregamento é feito quase inteiramente no escuro para manter os perus calmos. Eles são então pendurados em ganchos e atordoados com eletricidade. O atordoamento faz com que eles percam a sensação e fiquem inconscientes imediatamente. Depois disso, eles são passados sobre uma lâmina afiada para serem sangrados. Os perus são colocados em uma máquina para serem escaldados em água quente e terem suas penas arrancadas pelas escovas desta máquina. O corpo é então aberto pelos trabalhadores e uma máquina especializada processa os órgãos internos do peru. Esta grande instalação de perus na Califórnia pode processar até 60 mil perus por hora. A moela é uma parte popular e requer trabalhadores qualificados para processá-la. Esses órgãos são classificados, colocados em uma máquina separadora e rapidamente resfriados antes de serem embalados e vendidos. Eles são então enviados para uma máquina de corte para separar as pernas do corpo. Algumas instalações mantêm as pernas e cortam outras partes primeiro. Para as carcaças restantes, os trabalhadores realizam uma verificação final de qualidade na parte externa e uma máquina verifica a parte interna. As carcaças de peru são então enviadas para a equipe de embalagem para serem embaladas inteiras. Mas algumas instalações os processam em partes menores. Agora, os perus inteiros são enviados para uma máquina de corte e têm suas cabeças removidas e lavadas para limpar o sangue restante. Em seguida, são desossados e cortados em diferentes partes para embalagem e consumo. As cobras são normalmente colhidas para obter sua carne quando têm cerca de 6 meses a 1 ano de idade. Para serem considerados de alta qualidade, eles devem pesar pelo menos 1,1 kg. Apenas cobras machos são usadas para carne, enquanto as fêmeas são mantidas para reprodução. Após serem mortas, as cobras são cuidadosamente processadas. Seus órgãos internos são removidos e a pele é arrancada inteira. A carne é bem limpa e cortada em pedaços. Conhecida por sua magreza e sabor levemente adocicado, a carne de cobra é uma iguaria popular em mercados exóticos. A China é um grande produtor de carne de cobra, processando cerca de 14 a 18 milhões de libras anualmente. Cerca de 40% disso acaba no prato das pessoas. A sopa de cobra é um prato tradicional chinês que se acredita evitar resfriados, aliviar dores e até mesmo promover a longevidade. Em 2023, a famosa Snake Village da China vendeu mais de 3 milhões de cobras a empresas farmacêuticas. Essas empresas usam a vesícula biliar e a pele das cobras para fabricar suplementos de saúde populares no Japão, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e na Europa. Mas é o veneno de cobra que é verdadeiramente valorizado. Conhecida como ouro líquido na China, esta potente mistura de enzimas e toxinas pode ser vendida por incríveis 450 a 750 dólares por grama, dependendo da espécie de cobra. As águas ao redor da Indonésia são incríveis, desde peixes saudáveis até pequenos cardumes de lulas. Existem milhares de espécies de frutos do mar que chamam este mar de lar.
Este também é um local que os pescadores não querem perder. Agora, vamos observar como os pescadores indonésios capturam milhões de toneladas de frutos do mar. A Indonésia é o segundo país com o maior litoral do mundo. A paisagem subaquática é de tirar o fôlego, assim como os recifes de coral, que abrigam a maior variedade de lagostas do mundo. A cidade de Pantai Gesing está localizada na volátil costa sul de Java Central. Aqui, os pescadores concentram-se frequentemente na captura de lagostas durante cerca de 3 meses por ano. É claro que eles ainda precisam cumprir alguns regulamentos de cotas. Normalmente, os pescadores estão proibidos de pescar lagostas com peso inferior a 300 gramas ou com conchas inferiores a 8 centímetros. As lagostas são capturadas com uma variedade de artes de pesca ao longo do ano. Mas na Indonésia, os pescadores de lagosta utilizam principalmente redes ou armadilhas especializadas. Este método primitivo de pesca é realizado em pequenas embarcações. Para os pescadores de Pantai Gesing, pescar lagosta é muito fácil. Eles só precisam ir até a baía perto de sua casa para pescar. E eles gastam apenas cerca de uns $8 em combustível por viagem. Nesta área, os pescadores muitas vezes colocam redes para capturar lagostas porque o mar aqui é demasiado profundo para usar armadilhas. As lagostas capturadas em armadilhas muitas vezes ainda estão vivas, por isso os pescadores só podem manter aquelas que são maiores que o limite. Mas as lagostas apanhadas nas redes muitas vezes morrem quando são retiradas. A quantidade de lagostas capturadas na rede não é grande. Remover lagostas da rede é bastante difícil. Os pescadores devem ser muito habilidosos para que a lagosta ainda tenha garras suficientes para ser vendida por um preço alto. Além disso, também procuram ser gentis para que a rede não rasgue, porque a captura depende muito da qualidade da rede. As lagostas ainda são conservadas em água do mar para manter o frescor e a qualidade da carne. A maioria dos barcos de pesca prepara equipamentos de preservação. Este é um passo importante para decidir o preço pelo qual todas as suas lagostas serão vendidas. Após a captura, as lagostas são colocadas em sacos de malha. Em seguida, são novamente embebidos em água do mar para que ainda estejam vivos e frescos quando trazidos para a terra. A captura é alta e as lagostas são de boa qualidade. Os comerciantes podem comprá-las por $20 o quilo. A Indonésia é um país importante na indústria global de frutos do mar, com foco no atum e na lula. A indústria de pesca e processamento de lula do país teve um crescimento significativo, com 95 mil toneladas de lula capturadas até 2023. As lulas saem para se alimentar à noite, então os pescadores de lula usam luzes brilhantes para atraí-las para a superfície. As luzes verdes são especialmente eficazes na pesca. Os navios indonésios de pesca de lula movimentam-se frequentemente em grupos de 20 a 30 navios. A lula nesta área é cercada por luzes brilhantes durante toda a noite. As técnicas tradicionais também são uma das melhores para a pesca comercial. As lulas são capturadas com linhas de pesca equipadas com gabaritos. Geralmente visto em pequenas embarcações registradas para pescar de 12 a 15 milhas da costa nordeste de Medan. Alguns pescadores pegam lulas puxando a corda. Esta é uma das técnicas mais populares para a captura de lulas. Os pescadores precisam lançar a isca para a lula e esperar alguns segundos até que a isca toque o fundo. Depois, puxam a corda e levantam e descem a linha de pesca. Você pode relaxar ou parar por alguns segundos para deixar a isca afundar lentamente e depois puxá-la para cima. Essa técnica faz com que a isca se mova continuamente e atraia as lulas. Quando fisgada, a lula não protesta muito, por isso não há muitos sinais. Mas os pescadores sentirão que a linha de pesca está um pouco mais pesada. Os pescadores precisam enrolar a linha de pesca e puxá-la com cuidado, porque às vezes os tentáculos podem escapar do anzol se o pescador enrolar com força. A isca é uma das partes mais importantes da pesca da lula. Portanto, é necessário preparar a isca de acordo com a cor e o reflexo da luz. A escolha da cor da isca de lula pode determinar o sucesso ou o fracasso de uma pescaria de lula.
Em cerca de 3 dias no mar, você pode pescar cerca de 300 quilos de lula. Os pescadores de Banca Belitung escolhem a pesca da lula porque é fácil de capturar e tem um alto valor de venda, trazendo mais lucro do que a pesca. A captura de atum na Indonésia está entre as maiores do mundo durante todo o ano, representando cerca de 16% da oferta mundial total de atum. Em 2023, o país capturou e produziu 790 mil toneladas de atum, no valor de cerca de 1,7 mil milhões de dólares. O atum albacora e o gaiado são os alvos mais populares. Eles são mais comuns na Indonésia de maio a outubro. Frequentemente, os pescadores encontram grandes cardumes de atum em águas profundas. Durante a época de desova, os abundantes recursos de atum nos oceanos Índico e Pacífico regressarão ao arquipélago indonésio, onde o nível do mar é mais raso e rico em nutrientes. Este é um ambiente ideal para o crescimento e reprodução do atum. Ao mesmo tempo, é também a melhor altura para a pesca e comercialização do atum. Os pescadores usam principalmente redes de cerco para capturar. Eles determinarão a corrente e a direção do vento através do movimento do barco. A rede é geralmente colocada diagonalmente ao longo da linha de água. Quando todas as redes e boias foram lançadas ao mar, os pescadores tiveram o sucesso inicial na captura. Boias flutuando na água criam um recinto. Abaixo da superfície do mar há uma armadilha super grande. O atum não sabia que estava nadando numa rede de pesca. Quando os pescadores puxarem a rede, todo o atum será trazido para bordo. O atum é puxado para o navio por meio de um guindaste e um sistema de transporte. Para garantir a qualidade, o atum é armazenado imediatamente em câmara frigorífica para garantir a frescura da carne do peixe. Os pescadores têm de se deslocar para o mar durante semanas à procura de cardumes de atum. Eles se movem muito rápido e podem nadar longas distâncias, tornando muito difícil lançar e puxar redes. Além disso, os pescadores têm de trabalhar em condições adversas e armazenar o atum a temperaturas muito baixas para manter a qualidade. A pesca na Indonésia não é um local popular e não é famosa pelos seus barcos luxuosos, mas ainda cria aventura para os pescadores. É a emoção de perseguir e capturar marlins gigantes. Os marlins são comumente encontrados em águas costeiras, desde recifes de coral até a borda da plataforma continental. Esses marlins são famosos por sua habilidade de nadar rápido, participar de batalhas ferozes e testar até mesmo as varas de pesca mais resistentes. Portanto, a pesca do marlim tem muito poucas chances de sucesso. Eles também são mestres da fuga. Os pescadores devem aprender truques para economizar muito tempo e dinheiro em sua viagem. Todos os anos, os marlins migram para a costa, seguindo as águas tropicais quentes para o sul. Durante a migração, os marlins param e se alimentam onde as iscas são abundantes. É aí que os pescadores concentram os seus esforços para obter os melhores resultados de pesca. O marlim pode ser capturado por meio de diversas técnicas de pesca, dependendo do local. Os navios na Indonésia costumam capturar marlins com redes. Ao escolher um local adequado, os pescadores lançarão as redes. A rede fica encharcada no mar por cerca de 4 a 6 horas. Depois disso, os pescadores começaram a puxar a rede para verificar. Se tiverem sorte, encontrarão marlins gigantes. O peso do peixe marlin é bastante grande, por isso cada lote requer cerca de 4 a 5 pescadores para puxar a rede. Eles coordenaram bem para controlar e retirar o marlim da rede. Por segurança, os pescadores podem cortar sua ponta afiada. Esta é uma arma que pode ferir os pescadores. Depois disso, os pescadores lavarão o peixe e retirarão a sujeira para prepará-lo para o processo de preservação. Alguns pescadores ficarão encarregados de transferir o marlim recém-capturado para a área de armazenamento. O processo de transferência do peixe para a adega também é bastante difícil. Primeiro, o pescador amarrará uma corda no rabo do peixe e 2 pessoas puxarão a corda para descê-lo até o túnel. Um grupo de pescadores subterrâneos se coordenará para reduzir a pressão. Após a triagem,
o marlin é transferido para armazenamento congelado para preservação até chegar à costa.